Por este momento, muito obrigado por este lugar, muito obrigado pela sua casa estar aberta, muito obrigado pelo teu povo estar reunido, e tudo isso fazemos para a glória do teu nome. Se estamos aqui é porque o Senhor nos conduziu até este lugar. Viemos aqui não para assistir um culto, mas para participar de um culto de louvor e adoração ao teu santo e poderoso nome. Muito obrigado porque aqui tem famílias representadas. Muito obrigado porque já louvamos o teu nome, já te adoramos através do ofertório, mas desta hora queremos escutar a sua voz. Que o Senhor encha o seu filho de graça, que o Senhor encha o seu filho, Senhor, com a tua palavra, e que tudo que sai dos seus lábios seja uma palavra para edificar as nossas vidas. Pai, queremos sair daqui, Senhor, edificados pela tua palavra, que ela jamais volta vazia, que o Senhor venha repreender todo o mal, toda a fúria do inimigo, Pai, e que tudo que haja neste lugar seja vida, Senhor. Derrama vida sobre este lugar, derrama suas bênçãos, derrama unção sobre este lugar, Senhor. Pai, que tudo seja feito aqui, seja conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Então, muito obrigado. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. A nós, obrigado. Boa noite, Viver. Coisa boa, Igreja Batista Vivião. Pode sentar. Vocês são uma bênção, eu amo estar aqui. Eu vou tentar fazer um negócio aqui. Hoje, dia 7 de setembro. Coisa, muito obrigado, minha irmã. Coisa boa. Duda, eu estou mandando para você os textos que eu vou usar. Só o primeiro que eu vou te pedir, que é Lucas capítulo 8. Aí o resto estão todos aí, tá bom? Te mandei no WhatsApp. Você está bem? Sim ou não? Você está vivo aí? Está feliz? Eu estou feliz por estar aqui, estou feliz por estar vivo. Estou feliz porque a nossa independência hoje é comemorar 200 anos, né? 200 anos que a gente é independente, mas na verdade, foram poucos os anos que nós vivemos como cidadãos brasileiros que fomos realmente independentes. Na verdade, o objetivo de Deus é que a gente seja dependente dele e um do outro. A independência, ela vem para nós, ela aparece quando nós estamos nos sentindo presos, quando nós estamos nos sentindo acuados, roubados, aprisionados, saqueados. E por isso nós queremos ser independentes. Mas eu queria perguntar a você, como você se sente na presença de Deus? Você se sente roubado? Você se sente saqueada? Você se sente enganado, enganada? Por esse motivo nós não precisamos ser independentes de Deus, porque com Ele nós não somos saqueados. Com Ele nós temos tudo. É Ele quem nos dá tudo. É dele que nós recebemos. Isso é impactante demais, gente. Impactante demais. Isso para mim é algo muito forte. Eu queria tomar alguns dos minutos com você, poucos minutos com você nessa noite, muito especial. Mas eu queria ser intenso com você falando sobre saúde financeira. Será que a Bíblia respalda esse tema? Essa é uma das primeiras perguntas que eu queria que você pensasse. Para responder, nós vamos falar um pouco nessa noite. E eu também queria fazer um convite para você, todos os domingos de setembro, às 7h15 da manhã, 8h15 da manhã e às 9h15 da manhã, eu estou com uma série falando sobre educação financeira na Rádio 93. Então, todos os domingos, 7h15, 8h15, 9h15, pode ligar lá na rádio e a gente
A gente começou no domingo passado, os 3 primeiros episódios já foram, mas certamente se você começar do 4º episódio, você vai ser muito abençoado, muito abençoado. O primeiro texto que eu queria ler com você é Lucas capítulo 8. Não chegou não? Não, Lucas capítulo 8, pode botar aí. O WhatsApp, peraí. Ih, rapaz, mandei para Duda errada. A outra Duda foi abençoada com meus textos. Agora foi. Lucas capítulo 8, coloca aí para mim, para a gente ler junto. É um texto muito conhecido esse. Esse texto vai falar sobre as mulheres que Jesus abençoou, as mulheres que Jesus curou, mas tem algo nesse texto que às vezes a gente lê e deixa passar. Eu não vou ler aqui na minha Bíblia, porque o meu texto ele vem na versão transformadora, então é muito diferente. Vamos lá. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus, e os 12 estavam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios. Haviam saído dela 7 demônios. Pode passar. Joana, mulher de Cusá, gente importante, andava junto com Jesus. Cusá era administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Você já tinha lido esse texto na Bíblia? Está lá, eu tenho certeza absoluta que mais da metade das pessoas que estão nesse templo aqui já leram o livro de Lucas todo. Mas a gente lê e deixa passar. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los. Não era só Jesus não, era Jesus, os 12 e as suas famílias. Mulheres importantes, mulheres de administradores do palácio, andavam com Jesus, e essas mulheres financiavam. Existem algumas Bíblias que utilizam a expressão financiavam o ministério de Jesus. Pastor, desliga, obrigado, muito obrigado. Financiavam o ministério de Jesus. A primeira pergunta que eu tenho para fazer para você é: que alegria você teria se você tivesse hoje a oportunidade de financiar o ministério de Jesus? Eu não sei se todos aqui que estão no templo são cristãos, mas independente de você ser um cristão ou não, se você veio hoje aqui na igreja é porque você pelo menos acredita que Deus existe. Imagina a oportunidade, imagina a satisfação, a alegria, o privilégio de financiar o ministério de Jesus. Você já parou para pensar nisso? Agora eu quero te fazer uma outra pergunta. Se você for olhar o saldo da sua conta hoje, você conseguiria financiar o ministério de Jesus? Essa é uma pergunta que merece uma resposta para si mesmo. Muitas vezes nós não administramos os recursos que Deus nos dá, e por isso perdemos grandes oportunidades de servir, grandes oportunidades de participar de coisas extraordinárias.
Chega uma pessoa próxima de você e diz assim: rapaz, lá no colégio a gente tem uma menina ou um menino, ele ou ela, sei lá, ele é incrível, estudioso, dedicado, só tem um problema: o pai dele perdeu o emprego, a mãe perdeu o emprego, o garoto vai ter que sair da escola, a menina vai ter que sair da escola. E aí você ouve aquela história e você diz assim: o menino é dedicado mesmo? É? Não falta uma aula, só tira nota alta, senta na frente, faz os trabalhos, entrega na data. Os pais são dedicados ali, estão juntos, fazem tudo o que podem, são esforçados, mas um dos dois perdeu o emprego. Aí eu te pergunto, qual a alegria que você teria no seu coração se você pudesse falar para esse professor, diretor de colégio assim: fala para os pais, não precisa nem dizer meu nome, fala para os pais dele que tem um anjo do Senhor que vai pagar o colégio dele até que ele tenha emprego novamente. Qual é a sua alegria nisso? O quanto você ficaria alegre? Qual é o nível de satisfação que encheria o seu coração fazer um ato desse? Ou um vizinho do seu lado ficou desempregado, ou se enrolou, aconteceu algum problema, e a Light chegou lá para cortar a luz dele, e você, como um bom vizinho, falou: não, peraí que eu vou ligar para ele, peraí que eu vou ligar para ela. Às vezes é uma mãe solteira, com 2, 3 filhos para criar, meu Deus, ganhando salário mínimo. Espera aí que eu vou. Aí você liga para sua vizinha fala assim: deixa cortar, vizinha, eu não tenho como pagar. Aí você fala assim: você tem as contas no seu WhatsApp? Tu pode me mandar essas 2, 3 contas, que agora corta com 2, né? Você pode me mandar essas 2 contas aí rapidinho? Não, por favor, me manda essas contas. Você tem 3 crianças, eu não vou deixar seus filhos ficarem sem luz, não. Eu não gostaria que os meus filhos ficassem sem luz. Os seus também não vão ficar. Manda para mim. Qual é a sua alegria em fazer isso? Como você ficaria, como você dormiria naquele dia, sabendo que a sua vizinha, guerreira, lutadora, seus filhos vão dormir com luz e os dela também? Como você se sentiria? É assim que essas mulheres se sentiam todas as noites que dormiam, alegres por ter o privilégio de financiar o ministério de Jesus. Eu quero começar assim com você, dizendo que saúde financeira não tem nada a ver com ter uma conta com muitos reais no banco. Saúde financeira tem a ver com não perder oportunidades de amar e ser amado. Saúde financeira tem a ver com não perder as oportunidades de crescer servindo ao próximo. Eu tenho o costume de dizer, sempre quando eu dou palestra de educação financeira, eu digo: a gente chega num local e diz: você gostaria de receber 100 reais? A pessoa fala: gostaria. Você gostaria de receber 1.000 reais? Gostaria. 10 mil? Gostaria. 100 mil? Gostaria. Aí você pergunta o contrário: você gostaria de doar 100 reais? Gostaria. E de doar 1.000? Mas eu não tenho. E 10 mil? Meu Deus, eu não tenho 10 mil nem para mim. E 100 mil? Caramba, se eu tivesse 100 mil, eu compraria uma casa. Você começa a perceber que as pessoas têm mais prazer em receber do que em dar. Mas o que a Bíblia diz que existe mais prazer em dar do que em receber. É o que a Bíblia diz. Diferente do que as pessoas falam, eu prefiro acreditar no que a Bíblia diz. E a Bíblia diz para mim que existe mais prazer em dar do que em receber. Porque se eu tenho condições de doar 100 mil reais, é porque eu posso fazer isso. É porque eu posso. Eu quero poder doar o máximo que eu puder. Eu trabalho na plantação de uma igreja que se tornou igreja há 1 ano e alguma coisa. E eu nunca fiz uma campanha de nada, pastor. Nada. Eu tenho uma política que a gente vai
fazer campanha só quando for desafio de verdade. Tudo aquilo que não for desafio tem que ser comprado com dízimo e oferta. Ou o povo é fiel ou não compra. Não, pastor, é porque aconteceu. Tem no caixa? Tem. Não tem? Não compra. Desafio é, irmãos, a gente precisa trocar todas as cadeiras da igreja e cadeira até lá no final. Precisamos comprar 200 cadeiras. Isso é um desafio. Irmãos, o templo está ficando pequeno. A gente precisa comprar um lugar de 2 milhões de reais para comprar, crescer, fazer tudo com som novo. Amém ou não amém? Tudo novo, teclado novo, tudo novo. Isso é desafio. Agora, precisa colocar uma televisão de 32 polegadas na sala da criança. Isso não é desafio não. Isso não é desafio não. Recebe os dízimos, vai lá e compra. Uma televisão dessa não deve custar R$1.500. Isso não é desafio. Isso tem que ser a administração da igreja. E eu venho com essa filosofia desde que a igreja nasceu. Agora a gente precisou fazer um desafio. Entramos numa obra que a gente pensava que ia custar 25 mil, já está em 32, eu acho que vai terminar em 40. E eu estou preparando a igreja já tem 2, 3 meses. Eu falei, administra as suas finanças, porque quando chegar em setembro, é desafio, irmão. Vai ser a maior oferta que você já deu na sua vida, porque se não for para ser assim, nem faça. O privilégio não é da igreja não, é seu. O privilégio de participar e de fazer o melhor que você pode não é da igreja nem meu, é seu. O privilégio é seu. Nem de Deus é seu, só seu. E aí, de tesoureria aí, não, o povo está chegando junto. 6 semanas de obra já estão fechadas, amém ou não amém? São 8 semanas de obra, ainda faltam 2 semanas para chegar dinheiro. Mas vai chegar, amém ou não amém? Eu creio nisso, a gente já está indo para a 3ª semana. 6 já estão pagas. Irmãos, quando a gente faz a coisa certa da forma certa, dá certo. E a coisa certa é saber o que a palavra de Deus diz e cumprir. Esse é o mistério. É tão simples. Faça e cumpra. Eu quero trabalhar com vocês de forma bem rápida. Saúde financeira em 3 passos. Repete comigo assim, 3 passos. 3 passos. O primeiro passo é o diagnóstico financeiro. E a gente vai ler em Lucas capítulo 14. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 14, do versículo 28 em diante. Para todos os passos que eu falar aqui, eu vou ler um texto bíblico e você vai perceber que a Bíblia já está falando sobre isso há mais de 2000 anos e a gente nunca percebeu. Lucas capítulo 14, do 28 ao 33. O texto diz assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Qual de vocês não faz isso antes de construir alguma coisa? Não é uma afirmação não, irmãos, é uma pergunta. Porque se você for ler o texto inteiro, o texto, ele coloca como louco a pessoa que começa uma construção sem fazer o cálculo. O texto lida com esse tipo de pessoa que começa a construir uma coisa e não sabe o preço, como uma pessoa louca. A primeira coisa, o primeiro passo é o diagnóstico. Aonde eu estou? O que eu preciso fazer ou empreender ou construir? Quanto vai custar? Eu consigo pagar? Eu consigo terminar? Isso é um diagnóstico simples, de olhar as suas entradas, as suas saídas, fazer análise para onde o seu dinheiro está indo. Se não sobra, ou você diminui o seu custo de vida, limita o seu custo de vida ao que você ganha, ou você começa a empreender para poder construir uma outra renda,
uma segunda renda, uma hora extra, seja lá o que for. Passa o próximo versículo. Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão de você. Gente, é a Bíblia que está falando isso, não sou eu. Se você começar a construir alguma coisa, não fizer o cálculo direito, não souber o quanto custa, começar e não terminar, as pessoas vão rir de você. Próximo versículo. Dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz. Tocou na capacidade aqui, ó. Tocou no... Essa mulher não teve a capacidade. Você fica feliz quando você escuta um negócio desse? Você não teve a minha mãe falava muito isso. Você não teve a capacidade de perceber que a louça estava lavada e não lavar. Você passou por aqui umas 500 vezes, você não teve a capacidade de perceber que o chão estava sujo e limpar. Gente, eu tinha um ódio disso, porque eu realmente não tinha percebido. E aqui o texto está dizendo isso para a gente. Não teve a capacidade de terminar. Versículo 31. Ou qual rei que pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000 homens. Próximo versículo. Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Próximo versículo, último. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não poderá ser meu discípulo. Parece que os versículos anteriores não tem nada a ver com o último versículo, não é? Ou só eu que acho isso? Parece que tudo que a gente leu antes não tem conexão nenhuma com o versículo 33. Nenhuma. O que tem a ver uma pessoa que começa a construir e não consegue terminar com esse texto? Nada. O que tem a ver um rei que está indo para uma batalha com 10.000 e não calculou se consegue derrotar um outro com 20.000 com esse texto? Nada. Parece que não tem conexão nenhuma. É ou não é? Sim ou não? Mas tem. Vou explicar a você por quê. Porque quando a gente decide ser discípulo de Cristo, a gente precisa saber qual é o preço que se vai pagar. O que você vai renunciar? Você tem condições emocionais de renunciar tudo o que você vai ter que renunciar por amor a Cristo? Irmãos, existem pessoas que quando se convertem têm 2 famílias. E o cara vai ter que renunciar uma. Ele vai ter que dizer para a esposa dele que cometeu um erro. Ele vai ter que resolver essa guerra, ele vai ter que renunciar a isso. Tem gente que quando se converte tem um montão de esquema. Esquema no trabalho, esquema em tudo que é lugar. E quando ele se converte, ele tem que abrir mão desses esqueminhas aí. Ele tem que saber o preço que ele vai pagar. Mulher que quando se converte, mentirosa pra caramba, contava mentira pra todo mundo, inventava um montão de lorota. Será que essa mulher, esse homem, ele vai conseguir pagar esse preço de falar a verdade? Gente, falar a verdade não é fácil não. Principalmente depois que você construiu um altar de mentira. Não é fácil não. A gente precisa saber o preço que a gente vai pagar para ser discípulo de Cristo. E isso tem tudo a ver com o diagnóstico. Você consegue perceber como a vida espiritual tem tudo a ver com a vida financeira? Antes de mudar completamente a minha vida financeira, eu já falei sobre isso aqui. Eu passei 6 meses comendo ovo.
não entrava frango, carne, peixe, nada na minha casa, só ovo. Passei 7 ou 8 meses quase, sem sair, comer iFood, saída de igreja, nada. Igreja casa. Vai ter a camisa de não sei o que, não vou comprar, não conta comigo. Por 7 meses eu não posso. Vai ter não sei o que, não posso. Eu vou entregar meu dízimo, minha oferta e acabou. Eu não vou sair depois da igreja, eu não vou comprar camisa de nada, eu não vou participar de nada, não me convida, eu não posso. Não é que eu não quero, é diferente, eu não posso. Eu fiz um diagnóstico da minha vida e eu percebi que eu estava todo enrolado. E eu falei, isso não está certo. Eu estou expondo a minha casa, a minha esposa, a minha família. Quantas oportunidades de servir eu vou perder se eu continuar desse jeito? O diagnóstico é muito sério, irmãos. Só que tem o segundo passo, que é o risco financeiro. Existem 2 textos, eu queria trabalhar eles com você o mais rápido que eu puder. Eclesiastes capítulo 11, de 1 a 5, e 1 Timóteo 5:8. Primeiro eu vou trabalhar Eclesiastes com você. O texto diz: atira o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Pode passar. Reparte o que você tem com 7 e até mesmo com 8, porque você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Próximo. Quando as nuvens estão cheias de água, derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte, onde cair, ficará. Próximo. Quem ficar observando o vento nunca plantará, e quem fica olhando para as nuvens nunca colherá. Próximo. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Esse texto ele parece muito confuso, mas ele não é. O texto está dizendo para mim e para você a simples chave, que quando eu recebo alguma coisa, eu preciso construir alguma coisa com aquilo que eu recebo. Eu não posso comer tudo que eu recebo. Se eu recebo um salário mínimo, R$100, R$50, precisa virar alguma coisa. Nem que eu compre um pó de chocolate, um leite condensado, um brigadeiro, faça brigadeiro, volte para o meu trabalho, venda aquele brigadeiro que eu construí por R$50, tire o lucro de R$30, R$40, compre mais brigadeiro, e eu faça isso todos os dias no meu trabalho, até que aqueles 30, no final de uma semana vire 150, no final de 2, 300, no final de 3, 450, no final de um mês, R$600. Então agora eu tenho um salário mínimo mais R$600. E aí eu fiz um curso, fiz alguma coisa, agora eu estou ganhando R$2.200, R$2.500, 2 salários, R$2.400. Aí eu tento por alguns meses manter o meu custo de vida da mesma forma, por alguns meses, 3, 4 meses. Depois eu posso até aumentar o meu custo de vida depois, mas nos primeiros meses eu tento manter da mesma forma. Eu guardo parte do que eu não tinha, eu recebi um aumento, eu não tinha aquilo. Eu guardo parte do que eu acabei de receber de aumento e continuo construindo coisas com o meu salário. Eu fazia doces, agora eu posso fazer doces e vender, pregador de cabelo. Eu posso fazer doces e, levar um bolo. Ou alguma coisa que você saiba fazer, que você tenha habilidade para fazer. Falando como um homem, você trabalha num lugar, mas você tem uma habilidade incrível para pintar casas. Então você vai para o seu trabalho no final de semana, no sábado você pinta uma casa. Você tem uma habilidade de construir um muro, você vai para o seu trabalho no final de semana, no sábado você constrói um muro. Você tem uma habilidade enorme de mexer com ar-condicionado, com torneira. Você é um lanterneiro, então você vai para o seu trabalho e
no final de semana você... Ah, poxa, mas eu já faço isso. Eu trabalho na lanternaria do lugar tal. Ok, então de segunda a sexta você trabalha lá, sábado você abre a sua garagem, você bota o carro na sua porta e faz o trabalho de lanterneiro para você no sábado. É isso que esse texto está falando. Quando você receber aquilo que você trabalhar, lança de volta nas águas. Plante de novo, semeie de novo, porque isso vai te devolver alguma coisa. Por quê? Eu preciso do versículo 2, Dudu. Por quê? O texto diz, reparte com 7. Reparte o que você tem com 7 e até mesmo com 8, porque você não sabe a desgraça que vai vir sobre a terra. A gente não sabe. Para poder repartir aquilo que a gente tem, a gente precisa primeiro ter. Primeiro ter. Isso aqui é uma família judia, que podia ser de 7 a 8 pessoas. Diferente, irmãos. Isso aqui é muito interessante. Você está comigo, sim ou não? Está comigo, sim ou não? Diferente de nós hoje, que a gente vê que está faltando alguma coisa na despensa, a gente vai na esquina e compra no armazém, no Seu Zé, na Dona Maria, ou no Mercado Grande. Nessa época, faltou alguma coisa, já era, ninguém vai te dar nada. Nessa época aqui, se faltasse farinha, sua família ia ficar sem, porque as pessoas não iam compartilhar com você, porque se faltasse para elas também iam morrer. Quem aqui conhece aquele texto que ficou 3 anos em monte, sem chuva, que o profeta orou e a chuva veio? Levanta a mão. Para pensar quantas pessoas morreram porque ficaram 3 anos e meio sem chuva. A cada ano chovia 2 vezes, e a chuva significava a plantação do ano. Então era uma plantação no início do ano e outra plantação no final do ano. Se não choveu, não tem plantação. Se não tem plantação, não tem farinha. E se não tem farinha, não tem pão. E se não tem pão, o povo morre de fome. O sábio que escreveu o Eclesiastes, ele sabe disso. E por isso ele diz, poupe, trabalhe, empreenda, tenha para você. E quando alguém precisar, para que eles não morram, reparta com eles. Porque se faltar chuva, eles vão morrer. A gente não sabe que desgraça vai vir sobre a terra. 1 Timóteo, bota para mim. Esse texto foi um dos textos que mais me chocou e que me fez assim, mudar completamente a minha mente. 1 Timóteo 5,8 diz, se alguém não cuida... Vamos ler junto? Vamos lá. Se alguém não cuida dos seus... E a gente acha que a negação da fé vem pelos motivos mais absurdos do mundo. Mas quando a esposa diz assim, amor, acabou a comida, e o cara diz assim, não tenho mais dinheiro, vamos passar fome, negou a fé e é pior que o descrente. A pessoa sabe que todo ano tem que comprar material escolar, tem que não sei o que, tem que renovar a matrícula de colégio. Todo ano, ele sabe que todo ano tem a mesma coisa, não muda, todo ano tem. Aí chega em janeiro, tem que comprar não sei o que, não tem. Negou a fé e é pior do que o descrente. O gás acabou. Dia 28, eu pensei, nem começa. Não tem dinheiro, R$100, onde é que eu vou arrumar R$100? O cartão está todo estourado, não sei o que, não tem dinheiro, vai ter que, sei lá, a gente vai ter que dar um jeito. Vamos cozinhar a lenha, vamos. Negou a fé e é pior do que o descrente.
Quando eu li esse texto com esses olhos, eu já tinha lido esse texto 500 vezes, irmãos. Já tinha lido muito esse texto, muito. Mas quando eu li esse texto com esses olhos, do risco, proteger a minha família do risco financeiro. Primeiro passo é o diagnóstico. Eu diagnostiquei. Se eu não fizer alguma coisa, se acontecer qualquer coisa na minha casa, faltar um gás, a gente vai ficar no sufoco. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu diagnostiquei. Sim ou não? Deu para perceber? Eu fiz o diagnóstico. Eu tenho que fazer alguma coisa, que eu preciso ter pelo menos R$300 aqui em algum lugar da minha casa. Se acontecer alguma coisa, eu vou lá, pego e compro. Faltou um arroz, eu pego 20 lá e compro, feijão. Faltou um gás, eu pego 100 lá e compro. Tem que ter um dinheirinho aqui, 100, 200, R$300. Tem que ter. Não tem que ter? Sim ou não? Essas coisas acontecem, gente. Acaba o gás na hora que a família inteira está lá fazendo um churrasco. Precisa do gás para fazer a farofa, não sei o que. Acaba. É sempre na pior hora. Ou é só comigo? É sempre na hora que você mais precisa. Eu olhei para esse texto e falei, não, está errado. Tem alguma coisa errada. Eu estou colocando a minha família em risco. Eu estou colocando meus parentes em... Eu estou colocando meus vizinhos em... Eu estou colocando as pessoas que eu nem conheço, mas que precisam da minha doação em... Eu estou colocando, sei lá, a oferta para as crianças da África para construir um colégio. As crianças não sabem nem ler nem escrever. Eu estou colocando essas crianças que são analfabetas em risco. Conseguiu entender como não tem nada a ver com dinheiro? Ficam tentando colocar caraminhola na nossa cabeça que a gente não tem que falar disso na igreja. Mas não tem nada a ver com dinheiro, nada. Zero a ver com dinheiro. O dinheiro é só o meio com o qual você tira a sua família do risco. Eu tenho trocentos textos aqui. Tem um texto, irmãos. Esse texto é muito profundo. Tenta achar ele para mim, Duda. O dinheiro protege. Escreve exatamente assim no Google. O dinheiro protege, assim como a sabedoria também protege. Cara, é a Bíblia que está dizendo isso. É a Bíblia. O dinheiro protege ou te dá segurança, assim. Só que tem uma diferença entre o dinheiro e a sabedoria. Qual é a diferença entre o dinheiro e a sabedoria? Aqui, ó. A sabedoria oferece proteção, como o faz o dinheiro. Mas a vantagem do conhecimento é essa: a sabedoria preserva a vida de quem a possui. Dinheiro não consegue fazer isso. O dinheiro não consegue comprar amor, o dinheiro não consegue comprar lealdade, o dinheiro não consegue comprar confiança, o dinheiro não consegue comprar aliança, não consegue, e muito menos comprar a vida. Não consegue, mas a sabedoria consegue. Um líder sábio consegue qualquer coisa com seus liderados. Um pai sábio, uma mãe sábia consegue qualquer coisa com seus filhos. Um marido sábio, uma esposa sábia consegue qualquer coisa com seu cônjuge, porque a sabedoria consegue comprar coisas que são incompráveis. E particularmente essa sabedoria aqui é o próprio Deus. Quem possui Deus dentro de si, possui a vida. É interessante como, quando a gente começa a analisar a Bíblia no perfil do risco, como é arriscado viver sem Deus, gente. Eu não sei como as pessoas que vivem sem Deus, elas conseguem dormir e acordar tranquilo. Gente, é muito arriscado. É muito risco a pessoa dormir e acordar sem Deus. A pessoa dormir e não ter, assim, a necessidade de falar: Deus, hoje eu durmo porque o Senhor me deu paz.
Hoje eu durmo porque o Senhor me deu uma casa, me deu uma cama, me deu uma família. Eu não estou dormindo de barriga vazia, meu Pai, obrigado. Eu durmo e te peço, me dá um sono reparador. Me ajuda a dormir o melhor sono da minha vida hoje e amanhã e depois da manhã. Sabe para quê? Porque amanhã eu preciso trabalhar para cuidar da minha casa, para proteger a minha família, para ajudar o meu chefe a avançar, a prosperar, a minha empresa a crescer. Eu preciso me esforçar a fazer a minha parte. Me dá um bom sono. Eu não sei como é que a pessoa consegue dormir sem esse tipo de conversa com Deus. E acordar como se fosse mérito dela ter dormido e depois acordado. E não dá nem bom dia. Bom dia. Ei, Espírito Santo, bom dia, vamos trabalhar? Vai comigo. Sabe aquele cara chato lá da minha sessão, Espírito Santo? Promove ele. Manda ele para bem longe da nossa sessão. Dá um salário altíssimo para ele, mas em outro lugar. Essa é a melhor oração para colega de trabalho chato. Deus, promove ela, mas para bem longe de mim. Dá um salário maravilhoso para ela, que ela possa abençoar a família dela, fazer o que ela sonha, mas tira essa mulher daqui. Você não está jogando praga nenhuma para a vida dela. Sim ou não? Entendeu? Você só está abençoando ela. Um salário que ela vai gostar, um trabalho que ela vai gostar, com novos amigos que talvez vão entender o jeito dela. Você não amaldiçoa ela em nenhum momento. A única coisa que você não quer, ela pede você mais. Ai, gente, estou brincando. Terceiro passo e último, para a gente finalizar, amém ou não amém? A construção de patrimônio. Aqui a gente cai em muitos paradigmas, porque talvez o seu pai, o seu avô, o seu bisavô nunca teve um bem, nunca teve uma casa, nunca teve um carro, nunca teve um concurso, nunca passou num concurso, nunca fez uma faculdade, nunca construiu uma empresa. E aqui a gente cai em alguns paradigmas. Se o meu pai não teve, por que eu vou ter? Se a minha mãe não fez, por que eu vou fazer? O que me garante que eu vou fazer e vai dar certo? Aqui muitos bloqueios acontecem na nossa vida. Poxa, mas ninguém da minha família tem uma casa própria, por que eu vou ter? Por que eu sou diferente de todo mundo? Ninguém nunca da minha família passou em nada, por que eu vou passar? Aqui a gente tem muitos paradigmas. Aqui a gente enfrenta muitas coisas complicadas. O homem bom, e aqui homem é pessoa, tá, gente? Não é homem masculino, não, pessoa. O homem bom deixa a herança para os seus filhos, para os filhos de seus filhos. Mas a riqueza do pecador é armazenada para... O cara trabalha para entregar o dinheiro dele para os justos. A irmã Lourdes sempre falava desse texto, sempre. Próximo texto. Casas e riquezas herdam-se dos pais. Irmãos, o autor do provérbio, ele acredita que você vai nascer, crescer, ter filhos, trabalhar, construir tá no plural, tá? Não está no singular, não. Construir e comprar casas e, na velhice, dar casas a seus filhos. O autor, ele acredita nisso. A pergunta é, você acredita? Você acredita que você pode construir, trabalhar, prosperar, empreender, para que no fim da sua vida você tenha condições de dar casas para os seus filhos? Seu filho vai casar, sua filha vai casar, você fala assim, filha, eu vou dar uma casa para você. Eu vou dar a entrada do seu apartamento para você. Você acredita nisso? Porque o autor do provérbio, ele acredita nisso. Ele diz que casas e riquezas
elas são herdadas dos pais. A única coisa que o pai não pode dar é uma esposa para o marido. Isso o pai e a mãe não conseguem dar, mas Deus consegue. Amém ou não amém? Heranças e riquezas, trabalha você e adquire. Desde o Gênesis, isso já está escrito lá. Que o homem trabalharia e comeria do suor do seu. O apóstolo Paulo está diante de uma pessoa e chega aos ouvidos dele que tem um cara que não quer trabalhar. Ele não pestaneja. Prontamente ele diz: quem não quer trabalhar, que não coma. Porque só vai comer quem trabalhar. É simples assim. Ele não pestaneja, ele não pensa duas vezes. E é interessante que isso corrobora com a palavra de Jesus. Quando Jesus chama uma pessoa para trabalhar no início do trabalho e promete a ele uma moeda. Chama mais uma para trabalhar no meio do trabalho e dá ao mesmo uma moeda. Chama mais um no final do trabalho e dá ao mesmo uma. Aí o que chegou no primeiro horário diz assim: pô, eu cheguei aqui no primeiro horário e tu vai dar a mesma moeda para o cara que chegou no final? Aí Jesus, eu vejo Jesus dizer assim: meu amigo, mas a moeda é minha. O trabalho é meu. Eu dou para quem eu quiser, como eu quiser, a hora que eu quiser e do jeito que eu quiser. Se você quer dar uma moeda diferente, arrume um lugar para você ser o dono e faça do seu jeito, mas aqui é do meu. Se você quer reclamar, amanhã você não vem, pô. É só você não vir trabalhar, porque você não vai receber nenhuma moeda. É simples assim. Gente, tinha gente malandra até no tempo de Jesus. Gente esperta tinha até no tempo de Jesus. Gente murmuradora tinha até no tempo de Jesus. A diferença é que se nós pastores respondêssemos às ovelhas como Jesus respondia, a gente já tinha saído do púlpito há muito tempo. 90% das pessoas que vêm à igreja já tinham ido embora. E estavam espalhando na rua, no bairro. Pô, não volto mais, pastor grosso pra caramba, injusto. Eu cheguei cedo, ele me deu a mesma coisa que o cara que chegou 1 hora para trabalhar. Era isso que a gente ia falar. Se Jesus vivesse no tempo de hoje, ele ia receber um montão de processo, irmão. Um monte, não era 1 nem 2, não ia receber muito. Porque Jesus não ficava brincando de responder. Jesus não tinha a paciência que nós, no tempo de hoje, temos com coisa idiota que as pessoas falam, não. Ele não tinha esse tempo para perder, ele não tinha. Ele era duro e direto. Agora, ninguém amava a pessoa mais do que ele. Porque ele era justo, mas ao mesmo tempo ele era misericordioso. Ele era o cara que conseguia responder com uma dureza voraz. Eu sempre cito esse texto. João capítulo 6, os discípulos estão vendo aquilo tudo e eles dizem assim: mas Jesus, que palavra dura é essa? E ele responde: vocês não querem ir embora também não? Vocês podem ir. Que nem aquele menino do TikTok, né? Pode ir. Se quiser, pode ir. Se Jesus tivesse TikTok hoje, ele ia ficar famosão. Mas esse mesmo Cristo, o mesmo Cristo, é o Cristo que quando ele percebeu que as pessoas queriam destruir uma alma que precisava que alguém salvasse ela, que alguém tocasse nela, que alguém entendesse a situação dela. Jogaram a mulher assim e disseram: ela fez isso, a lei diz que é para fazer isso, o que você diz?
esse mesmo homem, e ele não protege a mulher de qualquer jeito não, ele continua sendo justo e duro. Aquele dentre vós que não tiver pecado, pode atirar a pedra nela. O que Jesus estava dizendo para aqueles homens é: eu conheço o pecado de cada um de vocês, e se vocês têm motivos para apedrejar essa mulher, eu tenho para apedrejar vocês. O que vocês vão querer fazer hoje? Todo mundo morre ou ninguém morre? A Bíblia diz que um por um, do mais novo ao mais velho, deixam as pedras e vão embora. Ele não foi bonzinho. E mais, ele nem defendeu a mulher. Ele nem disse assim: não, ela não é pecadora não. Não, ela não está errada não. Não, gente, eu sei que ela errou, mas vamos tentar. Ele sabia que ela tinha errado, e também sabia que ela merecia ser apedrejada. Ele sabia disso tudo. Ele não defendeu ela, ele acusou os presentes. É diferente. A gente lê o texto e a gente acha que Jesus defendeu a mulher. Não, Jesus fez uma acusação pública para todos os presentes. Eles trouxeram um motivo para um apedrejamento, ele levantou dezenas de motivos. Ele se colocou na posição de um homem que diz assim: vocês acham que vocês vão ver um apedrejamento hoje, e eu estou olhando aqui a condição de ver dezenas de pessoas mortas. O que vocês querem? A gente lê a Bíblia, a gente olha para todas essas situações com um olhar muito romântico da coisa. Assim como a gente olha para a nossa vida financeira e olha com um olhar muito romântico. Não, porque Deus não vai deixar faltar o pão. Irmãos, é óbvio que Deus não vai deixar faltar o pão. Quem deixa faltar é a gente. É a gente que deixa faltar, não é Deus não. Ah não, mas eu nunca vi o justo desamparado. Eu também não. O justo que trabalha, eu nunca vi. O justo que é humilde, eu nunca vi, pô. Nunca vi. Mas o justo que não é humilde, eu já vi. O justo que não trabalha, eu já vi. Já vi, pô. Porque não tem nada a ver com Deus, tem a ver com a gente. A Bíblia diz que ele é o homem que dá ao homem semente ao semeador e pão ao que tem fome. Sabe o que a gente faz? Deus dá pão e semente. A gente pega os dois e come os dois. Mas semente é para ser comida, sim ou não? Semente é para fazer o quê? É para ser plantada, irmão. E o que a gente faz? A gente come o pão e come a semente. E depois reclama que não tem nada. E aí Deus falou assim: ué, você estava com fome, eu te dei pão, cadê a semente? Você plantou onde? Aí você fala: ih, comi. Aí Deus falou: agora, meu filho, agora eu não posso fazer mais nada. Me perdoe. O profeta estava indo para uma cidade, Deus não falou assim: não, vem aqui que eu vou te dar uma comida. Ele diz assim: ó, vai lá na cidade, procura uma mulher assim, 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 com S, que ela vai te dar o que comer. Ela vai te dar. Não deu nada não. Foi uma outra pessoa que deu. Jesus conversando em um dos seus discursos, ele diz assim: eu tive fome. Gente, é porque eu não vou continuar, porque daqui a pouco tem jogo do Flamengo, né? Então o povo já está aqui: meu Deus, pastor, para. O que acontece é o seguinte: se a gente lembrar, a gente lembra o que Jesus diz, o que Ele fala e o que Ele ensina. Eu tive fome e você me deu de comer. Eu tive sede e você me deu. A gente só dá o que tem, cara.
A gente só consegue dar o que tem. E às vezes a gente acha que está dando para uma pessoa, está dando para Deus. Meu Deus. A gente acha que está dando alguma coisa para alguém, mas a gente está dando para Deus. Olha aí, que mídia boa, maravilhosa. Se tem o texto, eles botaram aqui. Está aí, gente. Coloca esse texto aí, mas coloca lá no 1, para a gente finalizar. Eu quero concluir com você, rapidamente, porque eu acho que hoje Vélez 5-0 é hoje, hein? Vélez 5-0, não? Pô, brincadeira, ninguém está comigo. Rapaz, não tem como não, o time é muito ruim, Deus me livre. Vamos lá. O reino dos céus será, pois... Eu quero que o ministério de louvor suba. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com seu noivo. Você conhece essa história? Nessa história, 10 virgens saem para encontrar com o noivo com as suas lamparinas. E dentro dessa realidade, algumas delas estavam preparadas e outras não estavam tão preparadas assim. A falta de preparação trouxe um resultado muito forte. 5 delas viveram um encontro poderoso com Cristo. E 5 delas viveram uma experiência horrorosa, vendo ali tudo acontecer, mas não podendo participar. Toca para mim a última música que vocês cantaram. Minhas lamparinas estão acesas. Só que, irmãos, estenda sua mão assim para receber. Eu declaro sobre a sua vida que você será um homem prudente, uma mulher prudente. Você será um pai prudente, uma mãe prudente, um avô, uma avó prudente, um filho, uma filha prudente. Você será um chefe prudente, uma funcionária prudente. Eu declaro sobre a sua vida que a força que você precisa, o entendimento que você precisa, você terá em Deus. Eu declaro sobre você isso, com a força, com a autoridade do Espírito Santo. Eu declaro sobre as suas mãos, mãos fortes, mãos saudáveis para o trabalho. Seja você homem ou mulher, independente da sua idade, você vai prosperar. Você vai crescer e avançar no Senhor. A sua casa será uma casa de bênção, uma casa que terá para dar e emprestar, e não para receber emprestado. Eu declaro sobre você a bênção que vem do céu, que os textos que lemos hoje, eles sejam sobre a sua vida, recaiam sobre a sua vida, que você lembre do que a palavra tem a te dizer, que você receba esse entendimento e comece a construir aquilo que você vai deixar de legado para as suas próximas gerações, para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos. A sua realidade de hoje não será a sua realidade do amanhã. Em um breve tempo você vai diagnosticar a sua vida financeira, vai trabalhar, construir os riscos, sanar os riscos da sua vida e os riscos da sua família, e vai começar a construir aquilo que Deus já te deu. Deus vai te dar sabedoria, entendimento, e cada vez que você abrir a porta do seu coração, Deus vai entrar e fazer a morada e te encher e dar a você aquilo que você precisa. Para ter vestes brancas é necessário pagar o preço. Existe um preço a ser pago. E certamente Deus vai te dar força, coragem, entendimento, vai te dar a sabedoria necessária para você ter vestes brancas. Eu creio e profetizo isso sobre a tua vida. As tuas lamparinas não se apagarão,
Não faltará azeite sobre a tua casa. Não faltará o fogo do altar sobre a tua vida. Não faltará, não faltará, não faltará, não faltará. Aleluia. Só estou